É sério.podcast. Oferecimento Bloom Salão. Inovando Beleza. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Maceió tá mudando. A Prefeitura investiu R$1 bilhão em ações por toda a cidade. Estamos construindo uma história diferente para muita gente. O Saúde da Gente tem atendimento médico para as crianças, para as mulheres e até para os pets, da parte baixa à parte alta. E o Brota na Grota é o maior programa de inclusão social do Brasil. Gessivaldo agora controla melhor a pressão e a filha Jamiele tá orgulhosa. A história de Maceió tá mudando e todos fazem parte dela. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Oi, oi! E aí, tudo bem com vocês? Hora de mais um episódio do É Sério.podcast. E desde já eu quero agradecer o carinho de todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, levando mais informação de qualidade a você que gosta, tá bom? E lembrando que o nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas normais de podcast. No Spotify você pode, além de ouvir, você pode assistir. E aqui no YouTube, se você ainda não segue o nosso canal, aproveita agora, dá o seu joinha, compartilha, leva mais informação a quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E todo dia, toda semana, eu trago coisas novas, né? Assuntos bem interessantes que com certeza vão prender um pouquinho aí a sua atenção e trazer um pouco mais de conhecimento. No episódio de hoje, que tal a gente falar de transformação dos espaços públicos aqui da nossa querida Maceió? A gente é acostumado a ver os turistas, principalmente, chegando na nossa capital e se impressionando com os espaços que a gente tem. Não só os pontos instagramáveis não, mas as nossas praças estão ficando mais bonitas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Antônio Carvalho, que é secretário do IPLAN. Como vai, Antônio? Boa tarde, Fabíola. Boa tarde a quem está nos ouvindo, quem está acompanhando aqui no YouTube, nas plataformas, né? Sigam e compartilhem aí o podcast. Ó, gente, o IPLAN é um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano aqui de Maceió. É um órgão recém-criado. E antes de começar a nossa entrevista mesmo, eu queria que você falasse qual é o papel desse órgão na administração pública, Antônio. Perfeito, Fabíola. O IPLAN, como a gente brincava aqui um pouquinho antes de começar o podcast, é um bebê, né? Ele vai completar um ano agora em junho, na verdade abril, mas junho quando foi de fato constituído. E ele é o órgão da Prefeitura de Maceió responsável pelos projetos urbanísticos da cidade, em desenhar, né, essa parte arquitetônica, de olhar, né, para a cidade com essa visão multidisciplinar, transversal, para fazer uma cidade mais agradável para as pessoas. E também, né, de se aproximar com a comunidade para entender as demandas, entender quais são as necessidades que nossa população tem e traduzir aquilo em transformação de espaço público, em aproveitamento de espaço, porque é o que de fato as pessoas, né, têm ali no seu dia a dia, é onde impacta a vida das pessoas. Vocês costumam, por exemplo, fazer pesquisas em loco, tipo, vão visitar um bairro, de repente tem aquele espaço que está vazio, se faz essa consulta, não só para os especialistas, claro, mas também com a população local ali, para saber que tipo de equipamento seria mais interessante ser colocado ali? Sim, Fabíola, a gente tem por base, né, sempre ir na comunidade, quando a gente pensa em fazer intervenção num espaço que esteja ali vazio ou reformar eventualmente uma praça, para entender quais são os usos do espaço. Né? A gente precisa entender quais são esses usos para quê? Para quando a gente fizer a intervenção, aquilo não se tornar novamente um espaço abandonado. Então as pessoas têm que se identificar com o que é feito ali, né? E toda transformação na cidade, tudo que você vai fazer, você tem que conversar com quem de fato tem a dor ali, né? A gente estava falando aqui antes de começar também, né, sobre alguns espaços de Maceió que eventualmente precisem de uma intervenção, e você até mencionou, né, como usuária de um deles, falando, olha, tem isso, isso, isso. Por que que é bom, né? Porque a gente entende qual é a sua dor. Você que usa todo dia que vai saber de fato qual é a intervenção que precisa ser feita ali. Eu comentava também, a gente bate muito papo assim antes de começar os episódios, até para entender um pouquinho e que essa informação ela chegue até vocês de uma maneira mais objetiva, mais leve. Até tempos atrás, a gente costumava visitar os nossos mirantes, porque Maceió tem mirantes lindos, né? A parte ali do Farol,
Gente, é um espetáculo aquela vista que a gente tem ali. E eu sempre achava aquilo muito mal cuidado, um espaço mal aproveitado, abandonado praticamente, o que é muito ruim, porque prejudica a economia, prejudica o turismo, a questão da mobilidade também, acaba que tem pessoas que deixam de andar por aquela região e a coisa vai ficando meio que abandonada. E eu comentava aqui com o Antônio, como ficou bacana aquele espaço ali da igreja do São Gonçalo, né? Foi feito um espaço muito, muito legal, que se chamou de Boulevard. Fala um pouquinho dessa estrutura que vocês pensaram ali, e se ficou do jeito que vocês estavam imaginando. Nossa, tá, realmente é uma das obras, né, que a gente tem bastante orgulho, vem aí já de antes, né, do próprio IPLAN nascer, na época ainda antes da reforma administrativa, que se pensou um projeto, e ver aquilo se transformar numa realidade é super interessante. E o mais, você falando de espaço, né, de sensação de segurança, o impacto que aquele parque linear, né, que é o Boulevard São Gonçalo, a diferença que ele fez para os moradores ali. Sim. Porque você ilumina, você passa a ter uma outra visão do espaço, né? E espaço urbano, ele é transformado pelo uso das pessoas. Então, se a gente induz ou conduz a um uso, né? Por exemplo, para ali você agora tem um espaço para sentar, você tem parque para as crianças, você tem parque pet, então você consegue se apropriar daquele espaço. Então, com certeza ali os moradores do entorno estão se sentindo muito mais pertencentes àquele espaço ali e vão provavelmente aproveitar muito mais a rua, né? Eu digo a mesma coisa ali da frente do antigo Batista, o Colégio Batista Alagoano também, é um corredor ali. Eu passei essa semana e tive que passar devagar, porque eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu trabalhei ali naquele entorno, acho que uns 5 anos de TV Gazeta, mais uns 13, 14 de TV Pajuçara, então eu conheço muito bem aquela área ali, e eu fiquei impressionada com o que está sendo feito e oferecido para a população ali, Antônio. Fabíola, é super interessante, assim, porque o prefeito de JHC, né, ele tem uma diretriz muito clara para os secretários, em especial os secretários que estão nessa parte mais, vamos dizer, urbanística ou de recuperação da cidade. Ele quer que os espaços sejam agradáveis para as pessoas, ou seja, que as pessoas se sintam parte daquilo e queiram usar aquele espaço. E mais do que isso, que esses espaços sejam um vetor de transformação social. Então, por isso que a gente falava da questão da pesquisa, de ouvir e tudo, que é justamente para quê? Para eu mobilizar aquela população e aquela população também se sentir parte e cuidar do espaço. Porque se ela ajuda a conceber, a pensar, a tendência é que ela se aproprie daquilo, cuide daquilo. Então, sempre a diretriz é essa, vamos ouvir, ir para a rua, né, e trazer a solução que seja mais, que converse mais com as pessoas, né, no sentido da solução atender, né, aquilo que a comunidade quer. Aí eu vou para uma pergunta prática. Por exemplo, eu tenho um espaço no bairro que eu moro, tá lá, é um terreno baldio. Como é que eu chego até o Instituto para levar uma ideia? Precisa de uma associação? Fazer aquela coisa mais burocrática mesmo do ofício? Pedir para que vocês façam uma visita? Como é que é feita essa solicitação para o Instituto? Fabíola, o Instituto ele tem, né, e aí por essa diretriz que eu comentei também do prefeito, uma abertura muito grande para ouvir a população. Então, aquela questão, né, o meio que a população vai usar não é o importante para a gente. O importante é a gente tomar conhecimento de fato, né, do que está acontecendo. Aí pode ser ofício, pode ser e-mail, pode ser eventualmente uma demanda na ouvidoria. A nossa ideia é que a gente receba o máximo possível da população, o que são essas demandas. A gente vai no espaço, a gente faz uma análise do espaço, porque tem um ponto também, né? O nosso limite de atuação são naqueles espaços considerados públicos. Sim. Então, eventualmente, por exemplo, um terreno está baldio, né, ou um prédio subutilizado, e esses espaços são privados. Então, a gente tem que ir por um outro caminho, que aí, enfim, usando a legislação que está ali para estimular o privado a querer usar aquele espaço, a querer investir naquele espaço, né? Ou, eventualmente,
se for um espaço que tem poucos equipamentos públicos, né, caminhar para um processo ali de tornar em interesse público aquele espaço e construir aí uma solução que se adeque mais a uma praça, eventualmente um parque linear, enfim, tudo depende desse estudo mais técnico. Desses últimos projetos que vocês têm executado, qual que você poderia destacar aqui para a gente que você chegou a se surpreender com o resultado? Aí, vamos ver se... Eu sei que são alguns, mas vamos tentar relembrar. Sem dúvida, o Boulevard São Gonçalo, para mim, você mencionou aqui, ele é... Assim, você vê o antes e o depois, é uma coisa impressionante, né? A gente tem também ali a Praça da Santa Lúcia, que está do lado da UPA, que vai ser inaugurada em breve, né? Depende de quando você estiver assistindo o podcast, pode ser que ela já tenha sido inaugurada, mas esses dois para mim são bem marcantes, né? Porque são espaços que realmente estavam bem deteriorados e a gente conseguiu incorporar ali um pouco do que a população queria, trazer também essa questão de levar o serviço e isso se integrar. E se fosse para falar de um projeto que ainda a gente não está vendo o resultado, mas que é ultra desafiador para o IPLAN e tem sido uma das, vamos dizer assim, dos desafios mais divertidos em termos de prazer de conduzir, de tocar, de poder trabalhar, é o programa Orla, que envolve tem vários projetos dentro, mas um deles é o plano de gestão integrada da Orla e o outro é a requalificação urbana da nossa faixa mais turística, né, mais conhecida ali da nossa Orla. Para quê? Para tornar esse ambiente o mais agradável possível para as pessoas. Você fala a Orla Marítima? Orla Marítima. Sim, e que já engloba aí a chegada da roda gigante, aquele espaço ali todo também. Ele pega o projeto de requalificação urbana, ele vai da Pajuçara até Jacarecica. Nossa. Então ele pega uma faixa de orla bem grande, são mais de 9 quilômetros. E a intenção é que toda essa faixa de orla seja padronizada. E aí os espaços sejam organizados, né? Que a gente tenha ali espaço para o artesão, tem espaço para quem está vendendo alguma comida, um pouco, mas que esses espaços sejam reorganizados e que as pessoas possam aproveitar mais da orla, né? E a gente consiga principalmente ver o nosso mar que... É uma coisa que a gente já é perceptível ali quando você sai do Marco dos Corais, no sentido Hotel Ponta Verde, né, por ali. Antigamente ali tinha vagas para carros e o que a gente vê hoje já é um canteiro verde. Perfeito. Outra coisa que eu observo ali na Jatiuca é que o pessoal faz piquenique no fim da tarde. Eu vi gente colocando toalha e fica lá apreciando o pôr do sol. Impressionante essas coisas. Eu não imaginei que eu conseguiria ver isso em Maceió. Não, e você falou de projeto impactante, esse foi um dos, né, assim, inclusive saiu de uma visão do prefeito e falou, não consigo ver o mar, a gente tem que ver o mar, as pessoas têm que conseguir ver o mar. E aí foi realmente aquela mudança ali de você tirar uma barraca, de você mexer numa vaga, que são movimentos que num primeiro momento as pessoas assustam. Só que o mais interessante é o seguinte, a população se apropria daquilo. Né? Eu fui correr também no final de semana aqui, agora estou num projeto aí fitness da gente conseguir... Estou precisando também. de entrar na linha, né? Porque a gestão consome, mas eu andando na praia observando, né? Você pega, o cacoete está sempre olhando para as coisas e tentando pensar como é que melhora, o que está precisando. E na hora que eu cheguei, estava chegando perto ali dessa área que você falou, ali próximo ao Marco dos Corais, mas na ponta ali que a gente tem a vista do farol, me impressionou. Por quê? Né? Porque o impacto é interessante, assim, a transição desse impacto que te causa, né? Porque você começa, você vê, gente, eu não sabia que era tão bonito. Pois é. Porque tinha algo me tampando a visão, né? Como se você tivesse aberto os olhos para o mar de Maceió. Porque ali era estacionamento, sempre era ruim para estacionar de todo jeito. Então, eu particularmente achei que ficou muito bacana.
A gente tem um quadro ali quando a gente vai, né? O perigo é a gente acabar indo direto, né? Tem que prestar atenção no sinal de trânsito, viu, gente? Mas ficou muito legal, ficou muito bacana. Aí a gente fala de orla lagunar, ou a orla marítima. Tem alguma coisa que se pense para o lado da orla lagunar também? Tem, na Orla Lagunar, desde o início da gestão, tem sido feito um trabalho intenso, né, ali, principalmente na região do Vergel, para requalificar aquele espaço. Então foi feito o parque linear ali, sim, foram construídos os prédios de apartamento no lugar de onde estavam ali os barracos. Você tem, e mais do que isso, né? A gente tem que pensar também nesse hardware, nessa infraestrutura, mas no software, tem nas pessoas. Tem sido investido uma quantidade grande ali, para quê? Para justamente fazer com que as pessoas tenham oportunidades de melhoria de vida, enfim, de impactar a vida dessas pessoas positivamente, aumentando renda, estimulando o empreendedorismo, e tudo isso dentro de um programa que a gente chama Favela 3D. Ele vem desde julho de 2021. É uma parceria com uma ONG nacional, a Gerando Falcões. E nesse projeto você tem diferentes eixos. Então tem um eixo muito focado na mulher e no estímulo ao empreendedorismo da mulher, e aí parceria com a CEMU, que é um programa multidisciplinar, né? Você tem uma parte voltada para o esporte, para as crianças poderem ter esse uso ali do espaço. E essa questão da transformação do espaço urbano, ela entra como um dos eixos, porque você garante o lazer para aquela comunidade. Você tem um parque linear ali lindo. O que foi feito? Pegou uma das vias, era uma pista duplicada, uma das vias, e fechou um pedaço mesmo para fazer um parque linear, com brinquedo para as crianças, com o chão pintado para eles se usarem. E o mais interessante, a população se apropriou tanto que o parque não é depredado. Que bom, é uma coisa que eu observo muito e me dá muita tristeza, porque a gente luta tanto, a gente paga os nossos impostos, exige do poder público que a gente tenha espaços assim, e na hora que é feito, com 2, 3 dias, de repente está lá uma pichação, o banco já está quebrado, o balanço já não está funcionando, por simplesmente vandalismo. Aí eu digo, por que não bota logo uma câmera ali para poder inibir e tal? Eu sei que isso pode ser complicado, mas a gente precisa da colaboração da população, né? O que adianta reclamar que não tem espaço? Não tem espaço para brincar e tal. Quando vocês constroem, vai lá e quebra. É verdade. Isso é uma coisa que a gente fica até bem triste, porque eu estava comentando com o Fabiola aqui, que a gente tem um espaço na parte alta da cidade que não foi inaugurado ainda, e a gente, por tradição, tende a deixar os espaços abertos para a comunidade continuar usando, e esse espaço já está degradado. Então você pensa, é um investimento, como você falou, é dinheiro que é da própria população, que está sendo usado em benefício dela, mas que a gente vai ter que refazer, enfim, e aí você perde tempo, as pessoas também não conseguem desfrutar 100% do espaço, porque ele não está mais tão agradável. Então, a participação da população nesse sentido de conservar, né, de cuidar do espaço, de algo que é seu, é muito importante. Bom, como a gente fala também dessa questão de ações transformadoras, eu vi que vocês têm uma parceria também muito grande com o projeto O Brota na Grota, né, que envolve aí várias secretarias, são mais de 20 secretarias. A gente já falou sobre esse assunto em outros episódios aqui do É Sério, com outros secretários também. E como é a participação do Instituto nessa parte aí de vocês? O que vocês estão lá envolvidos? Fabiola, a gente tem, quando o Instituto foi criado, dos braços, né, uma das diretorias que a gente tem lá é de estudos e soluções para grotas e regiões vulneráveis. Por quê? Porque essa é uma prioridade do prefeito. A gente enxerga como super importante pensar nessas comunidades, em fazer a pesquisa que você falou de uma forma mais direcionada, de uma forma mais até humanizada, né? Então essa diretoria ela vai em loco para essas conversas. E a parceria vem nesse sentido, a gente estruturar essa pesquisa, entender mais o perfil desse maceioense, dessa maceioense que demanda uma atenção especial do poder público, e de posse dessas informações a gente pensar justamente no que seriam esses protótipos, no que seriam essas, vamos dizer assim,
soluções que a gente pode adotar ou testar, né? Porque isso é um ponto interessante de colocar. As soluções públicas, elas não precisam ser definitivas, né? A gente tem adotado muito na gestão a lógica de testar, deu certo, a gente continua. Porque é uma lógica de inovação, né? O prefeito tem muito essa veia da inovação, os secretários também pegam muito essa questão de estar sempre inovando, e o IPLAN vem com esse objetivo. Vamos ter testes aí na inovação social, vamos trazer também, né, essa população para a gente entender mais quais são as dificuldades. Tem uma história muito interessante da gente tentando entender como é que a gente podia, lá no Vergel que a gente comentou, tentando entender como é que a gente podia aumentar a renda daquelas famílias, como é que a gente podia garantir o aumento da empregabilidade também das mães. Num primeiro momento, a gente, sem conversar com a comunidade, a primeira coisa que veio na nossa cabeça tá faltando treinamento e tá faltando vagas de emprego. Sim. Né? E aí, não, vamos pegar, a gente tem já uma certa experiência com a aplicação, né, dessas metodologias de conversa em loco, de escuta, de observar. Fomos para a porta de uma escola e começamos a observar as mães, né, que estavam com o filho de colo e tudo, e a gente começou a conversar com essas mães, avós, enfim, os responsáveis pelas crianças. Assim que a gente reparou, depois de todo o processo de consulta, de pesquisa, enfim, de que o problema maior daquela população não era a questão da falta de vaga de empregos, porque tinha até bastante, e nem qualificação, porque, assim, dentro dos ofícios daquelas mães, elas tinham. Qual era o grande problema delas irem trabalhar? Era com quem deixar suas crianças. Então eu acho que 90% das situações de mães é isso. Né? A preocupação que a gente tem é essa. E aí o que a gente fez? A gente desenvolveu um protótipo nessa linha, assim, uma solução que a gente está em vias de testar com essa diretoria que eu comentei com você, que é justamente uma rede de cuidados. Então a gente pega uma parte dessas mães que tenham vocação e que queiram, porque não são todas que querem, e uma parte dessas mães vai cuidar das crianças, junto com pedagogas, enfim, tem todo um formato interessante, e a outra parte vai para a empregabilidade. Se tiver necessidade, é capacitada, senão já vai direto encaminhada para o CIE. E é um ciclo da gente ir suprindo também a necessidade que a gente tem, né, de creches, e tem outras soluções que o prefeito vai propor, já tem ali algumas ideias, mas eu acho que essa construção de soluções podem ser testadas rápido, que podem, enfim, vir para contribuir, para diminuir a disparidade social. Antônio, conversando um pouquinho aqui com você, a gente percebe que você não é de Maceió, né? Pois é, também não sou daqui não, mas a gente já se sente abraçado, né? Eu me sinto maceioense. Pois eu me sinto maceioense de infância. Exato. E me fala um pouquinho da tua história, assim, tua formação, tua chegada nesse instituto, para a gente ter uma ideia de quem é o secretário que está aí inovando e está trazendo coisas boas para a gente. Então, Fabiola, eu sou brasiliense de nascimento, maceioense de coração, deixar registrado isso. Eu sou formado em Ciência Política e Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Fiz depois uma especialização em Inteligência de Futuro, que é prospectiva para políticas públicas. E sou servidor de carreira da Câmara dos Deputados. Na Câmara, eu tive a honra de conhecer, né, o então deputado federal JHC, e ele era membro da mesa, eu era diretor da área de governança e gestão estratégica da Câmara. E a gente desenvolveu alguns projetos juntos. Teve um movimento muito grande da Câmara na época para economizar orçamento, né? Então, para não gastar orçamento, e a gente, em 2 anos, que era o período da mesa do nosso então, prefeito, hoje então deputado, a gente conseguiu economizar R$1 bilhão. Nossa! E aquilo foi um impacto muito grande, inclusive nacionalmente, porque você tem ali um órgão público devolvendo para a União e falando, olha, pega esse 1 bilhão e investe em política pública. Então, teve uma parte que foi direcionada para políticas de combate à violência contra a mulher, teve uma outra para segurança pública. Então, é um impacto que às vezes a gente não pensa, mas que o legislativo pode fazer. Então, aí o prefeito, quando foi eleito, me convidou para vir ajudar na transição de governo, né? Ajudar com essa experiência de gestão, ajudar a fazer esse processo de transição. Desde então,
Tá vim para Maceió, estou por aqui e já é maceioense de infância. Gente, eu queria deixar registrado aqui uma informação que é muito relevante pela grandiosidade, né, que ela representa. O Antônio, ele foi indicado pelo governo brasileiro, tá? E pela ONU Habitat, para um grupo seleto aí de cerca de 30 especialistas globais, ou seja, 30 especialistas do mundo inteiro, de várias cidades, na categoria aí de cidades inteligentes com foco nas pessoas. Eu sei que você também tem em andamento aí um mestrado nessa questão de inteligência e tal. Como é que você se sente aí, você já, né, com esses anos todos, com essa experiência que você adquiriu, as suas funções, você acha que isso pesou bastante, assim, na hora que eles escolheram? Sem dúvida. Eu acho que a experiência com uma cidade como Maceió, né, que tem tantos desafios, e a gente poder, eu acho que representar, né, o Brasil, representar Maceió, o Nordeste, num fórum em que você tem um foco muito grande, por exemplo, na tecnologia, eles querem puxar para as pessoas, então eu acho que isso pesou bastante, né, a questão tanto da experiência aqui quanto da formação. E na Câmara, né, a experiência que eu tive com a participação popular. Sim. Então a Câmara é um órgão muito participativo, apesar das pessoas não saberem, né, dos caminhos, mas tem muito espaço para participação. Então, acho que isso pesou bastante. E você, então, ficou super feliz, claro. E a gente também de tê-lo aqui, na administração municipal, né? Aqui dentro, fazendo parte. Quais são os novos projetos aí, por exemplo, agora, até no finalzinho do primeiro semestre de 2024, dentro do Instituto, que você poderia citar? Assim? O nosso principal foco agora é o Programa de Gestão Integrada da Orla. A gente tem aí, né, vem num processo participativo também, desde o ano passado, desde agosto do ano passado, para poder entregar esse plano de gestão integrada, que tem sido construído inclusive com representantes de diferentes categorias que usam da praia, que enfim, tem ali na orla, né, alguma interação com a orla. E o interessante é que esse programa ele não pega só a parte que a gente pisa, né? Sim. Ele entra no mar, então ele pega também a área que tem até 10 metros de profundidade, porque você tem um impacto ali da exploração para o uso de esportes náuticos, você tem várias coisas. As piscinas, né? Piscinas, os nossos corais, que são tão importantes, né, para Alagoas e eu acho que para toda a vida marinha aqui da nossa região. E também, né, outro ponto relacionado à nossa orla que é muito cara, que é a requalificação dessa nossa faixa turística que a gente falou. São os dois, assim, a gente tem focado muito nisso, né, pensado muito nisso. E um terceiro que eu citaria e mencionaria é uma maior estruturação e essas pesquisas relacionadas às grotas e regiões vulneráveis. A gente quer entender mais onde o calo está apertando para eles. Que bom. Fico muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto. Confesso a você que não conhecia, né, com essa profundidade. E é sempre bom quando eu trago alguém aqui que eu conheço do zero, zero. Que aí a gente vai conversando, vou puxando. E eu falo muito como cidadã, né? Eu amo essa cidade. Olha, eu já estou aqui há quase 30 anos e realmente eu me sinto maceioense, eu sou baiana, mas já vim para cá, fiz faculdade, enfim, a minha vida profissional é toda aqui, o meu filho nasceu aqui, então eu amo demais. E eu sempre me interesso muito pelas coisas da cidade que eu estou, né? E eu estou vendo a evolução de Maceió nos últimos anos, isso me deixa muito feliz. E é bom saber como é que as coisas funcionam, como é que são planejadas, que existem projetos tão bacanas assim. Fabiola, você falou uma coisa que eu acho que é o sentimento que nós dois temos, né? O local onde a gente nasce, a gente não escolhe, mas onde a gente vive, a gente pode escolher. Nós escolhemos vir para Maceió, morar aqui, porque essa cidade é apaixonante. O povo alagoano é apaixonante, né? Então, assim, eu digo, para mim é uma honra poder contribuir para essa mudança que essa cidade está passando. Uma mudança que a gente percebe que em diferentes setores, assim, a gente teve a notícia recente de que reduziu a pobreza, extrema pobreza em Maceió em mais de 25%. Olha o impacto disso na vida das pessoas. Você vê que a cidade ela está
respirando, ela está, enfim, diante de todas as dificuldades, né, de todo esse processo, de toda tudo que Maceió passou, a gente está conseguindo fazer com que a cidade volte, né, então se desenvolva. Maceió é o destino mais procurado do Brasil. Pois é. Que orgulho que dá. E a gente mora aqui. Exatamente. O pessoal vem passar férias uma semana, a gente está aqui. Pois é, a gente já mora aqui. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. O espaço está sempre aberto. Quando surgirem mais novos projetos, saiba que pode vir aqui para divulgar. Eu fico muito feliz em compartilhar coisas boas, em notícias boas. Eu tenho certeza que quem nos acompanha, que não conhecia ainda o trabalho do Instituto, a partir de hoje já começa a olhar com um olhar diferente, mais carinhoso, né? E se tiver vontade de participar, eu vou deixar aqui as redes sociais de vocês, tá? Para que, caso alguém ache que aquele local ali está precisando de uma ajudazinha, de uma intervenção, que eles possam também dar essas sugestões. Eu acho bacana, né? Não, com certeza, assim, a gente, é o que eu falei, é construção de todos, a cidade é nossa, então a gente tem que né, ir se ajudando, não dá para ver tudo, mas a gente conta com esses olhos da população para vir, trazer essa contribuição e te agradecer pelo espaço, pela simpatia, né, pelo acolhimento aqui de poder estar no É Sério e trazer um pouco do que é o IPLAN, né, a gente, que é um bebê ainda, né, um instituto bebê, mas que tem um potencial grande e esse potencial para, né, ser colocado na rua e na prática, a gente precisa realmente da comunidade. Valeu. Obrigada, Antônio. Gente, um beijo grande para vocês. Compartilha esse conteúdo aqui com o maior número de pessoas, tá certo? E com certeza foi um conteúdo que eu sei que interessou a você. Você não sabia de tudo que eu falei aqui, né? Tudo que o Antônio também passou pra gente. Mas a partir de hoje é outra história, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do É Sério.podcast. Até lá! É Sério.podcast. Oferecimento Bloom Salão. Inovando Beleza. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós.